Olá pessoal, essa é a sétima aula da disciplina de redes locais industriais. Eu sou o professor Superri, da Universidade Federal de Juiz de Fora, do Departamento de Energia Elétrica. Nessa aula, nós vamos abordar o protocolo Fieldbus Foundation H1 e o Fieldbus Foundation HSE. O protocolo Foundation Fieldbus, também apresentado como FF, foi desenvolvido por várias empresas que procuravam um padrão totalmente distribuído de controle e supervisão de processos. Foi concebido inicialmente para operar com cabeamento existente de 4 a 20 mA, mas com capacidades melhoradas em relação ao protocolo HART, que tem as mesmas propriedades. Seu padrão de comunicação é o produtor-consumidor. Também utiliza cliente-servidor para mensagens não agendadas, como nós vamos ver adiante. Uma de suas principais características é que o controle é totalmente distribuído na rede. É implementado com subprogramas padronizados, que são blocos funcionais, que podem ser executados por qualquer dispositivo do barramento. Devido à alimentação e comunicação no mesmo cabo, o protocolo Foundation Fieldbus ele permite cabeamento reduzido. Também permite a comunicação de múltiplas variáveis do processo através de um dispositivo único. Possui ferramentas de diagnóstico avançadas, interoperabilidade de dispositivos de diferentes fabricantes e a possibilidade de funcionamento em áreas classificadas. É uma rede segura intrinsecamente. Áreas classificadas são aquelas onde há risco de explosão. O protocolo Foundation Fieldbus possui dois tipos de aplicação. A primeira a ser concebida foi a H1, que tem taxa de transmissão de 31,25 kB por segundo. Ela conecta dispositivos sensores e atuadores na rede, utilizando um padrão que pode ser usado em áreas classificadas. O segundo tipo é a HSE, que vem de High Speed Ethernet. A antiga H2. Ela possui taxas tipicamente de 100 megabits por segundo, integração de controladores de alta velocidade, CLPs, e também pode se conectar a subsistemas H1, se utilizar dispositivos de acoplamento, bem como conectar com servidores e estações de trabalho. O padrão H1 tem a vantagem de ter a alimentação e a transmissão de dados utilizando apenas um cabo, pode ser utilizado em ambientes com risco de explosão e também é uma rede determinística. Já o padrão HSE consegue taxas de transmissões acima de 100 megabits por segundo. Ela utiliza a camada física do protocolo Ethernet, mas ela não pode ser utilizada em ambientes com risco de explosão, em áreas classificadas. Nessa figura, nós temos um sistema Fabril que está conectado através do protocolo Foundation Fieldbus. Aqui nós temos uma região da planta da fábrica que nós estamos conectando através do tipo H1. Então a gente está conectando sensores e atuadores aqui através desse barramento, que ele pode ter um formato de barramento, mas também pode ter derivações. Aqui nós temos um aparelho que é um aparelho de conexão, que permite a troca de informações entre o barramento H1 e o barramento HSE. Aqui nós temos comunicação em alto nível, utilizando comunicação entre PLCs, bancos de dados e workstations, que vão permitir o total acesso às informações que estão descentralizadas na nossa rede Foundation Fieldbus. Aqui nessa figura nós temos um diagrama que a gente vai associar as camadas do modelo de referência OSI com as camadas do modelo Fieldbus Foundation. A nível físico, nós vamos ter dois tipos de conexão para o protocolo Foundation Fieldbus. O do H1, nós vamos usar uma fonte especial com impedância variável, com modulação de corrente, para que a gente consiga se comunicar utilizando apenas dois cabos, como no caso do cabeamento para 4 a 20 mA, mas nós não vamos usar esse padrão analógico não. E no caso do HSE, nós vamos usar a mesma camada física do protocolo Ethernet. Acima dela, nós vamos ter o nível da camada de enlace, o link de dados. E depois essas camadas intermediárias, do nível de rede, nível de transporte, de seção e introdução, nós não vamos ter elas no nosso protocolo H1. Na nossa camada 7, a gente vai ter ela dividida em duas partes. Uma parte de especificação de mensagens e depois um subnível de acesso ao barramento. Nós vamos ter ainda algo como uma oitava camada, que é um nível superior para a aplicação do usuário. No caso do HSE, toda essa pilha de comunicação ela é dispersa, como se ela fosse parte de várias dessas outras camadas, porque a gente utiliza do protocolo Ethernet para comunicar pacotes em formato de Fieldbus Foundation. Agora nós vamos estudar a camada física do Fieldbus Foundation H1. Ela é padronizada pelas normas IEC
61158-2 e a ISA Standard S50.02 de 1992. Ela possui taxa de transmissão de 31,25 KB no máximo. Para fazer a comunicação, ela utiliza a codificação Manchester bifase L, que é uma modificação da codificação Manchester, que a gente não vai ter passagem pelo zero e vai estar sempre transmitindo a informação multiplexada com o clock. No caso do H1, a gente tem suporte a até 32 dispositivos que não são alimentados a partir do barramento, até 12 dispositivos alimentados a partir do barramento, ou até 6 dispositivos que alimentados a partir do barramento, mas em áreas classificadas. Na prática, não se utiliza mais de 10 dispositivos alimentados no barramento em áreas não classificadas, com o risco da gente ter uma performance piorada do funcionamento da rede. O tipo de cabo utilizado é o par trançado blindado. O recomendado é o tipo A, que utiliza cabos 18 AWG e é blindado, que vai permitir o alcance para a gente de até 1.900 metros por seção. A gente pode usar repetidores e chegar a quase 10 km de distância. O tipo B a gente utiliza o 22 AWG e ele permite uma distância até 1.200 metros. Também é um cabo blindado. O tipo C não é blindado, ele usa o 26 AWG e ele permite distâncias de apenas 400 metros, até 400 metros. E o tipo D usa um cabo mais fino ainda, 16 AWG multicore, e ele vai permitir distâncias muito pequenas, de até 200 metros. A gente vai precisar de terminadores, que vão ser, na verdade, um sistema RC em série, no início e no fim do barramento, para que a gente possa ter o casamento de impedância e evitar a reflexão do sinal pelo barramento. Assim a gente permite que a comunicação ocorra de maneira estável. Quanto à topologia, a gente tem bastante liberdade. A gente pode usar o barramento, a topologia de estrela ou uma combinação entre eles. Aqui nós temos a codificação Manchester bifase L, utilizada para a comunicação H1. Então nós temos aqui, pelas regras dela, que um nível lógico 0 ele é dado por uma parte do sinal negativa e outra parte positiva. O nível lógico 1 começa no positivo e termina no negativo. Veja que aqui nós temos aquele padrão NRZ, a gente não tem retorno em zero. Essa codificação ainda permite duas representações do barramento sem dados. Quando a gente tem uma condição que a gente fica o tempo inteiro no positivo, a gente tem um N+, e quando a gente fica o tempo inteiro no negativo, nós temos um N-. Essas duas condições, N+, e N-, elas são utilizadas durante a comunicação para que a gente possa fazer um quadro de dados para envio das informações. Aqui nós temos então um esquemático de como ocorre essa comunicação. Cada dispositivo Fieldbus ele vai alterar o nível de corrente do barramento. Então a gente vai ter uma variação de 15 a 20 mA de pico dessa diferença aqui. Essa diferença então ela vai induzir, pela a diferença de impedância da rede, um sinal de tensão que pode variar em níveis saudáveis do barramento de 0,75 a 1 volt de pico. E isso que vai ser usado para a gente detectar a comunicação no sistema. Aqui nós temos essa fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação ela tem uma impedância ativa dentro dela, né? Porque ela tem que ter uma alta impedância para sinais AC, sinais que variam, e uma baixa impedância para sinais DC, que ela está utilizando para alimentar o barramento. Para que a gente consiga fazer com que esse barramento tenha um casamento de impedância, a gente tem que usar um RC no início e no final do barramento. Então, quando a gente tem esse casamento de impedância, a gente permite que o nosso sistema, que o nosso barramento consiga ter a comunicação adequadamente sem que haja reflexão do sinal. O uso do RC é importante porque quando a gente tem isso em paralelo com a impedância da rede, ele fica com um padrão resistivo. Esse capacitor utilizado aqui, ele é projetado para que a gente tenha uma frequência de trabalho, né, desses 31,25 kilobits por segundo aqui. A gente também pode utilizar, em um dos casos aqui, um terminador que pode ter uma derivação central e ser aterrado. Que aí, se a gente tiver uma sobretensão no barramento, a gente consegue proteger todo o barramento dessa sobretensão. Então aqui a gente tem como que a codificação Manchester para ajudar a gente a fazer essa modulação. A gente, na verdade, está mandando o nosso sinal do clock junto com o nosso sinal que não retorna para o zero. Aí a gente vai ter, então, a codificação em Manchester do tipo L, que a gente vai ter sinais sempre ou positivos ou negativos aqui no barramento, que se for um bit alto, começa no alto e termina em baixo, e se for um bit baixo, ele começa embaixo
e termina em alto. Aqui a gente tem outros pacotes que são importantes. Veja que aqui, no preâmbulo, no delimitador de início e no delimitador de fim, a gente não está mandando só bits altos e baixos. A gente também está usando aquele padrão que a gente fica todo o tempo no alto, o N+, ou todo o tempo embaixo, no N-. Esses pacotes aqui são importantes para quando a gente estiver formando o quadro do Fieldbus, para envio das nossas informações. Aqui nós temos então um sistema típico, né, utilizando o Fieldbus Foundation H1. Nós vamos ter aqui o trunk principal, que é como se fosse o barramento, né? Ele está indicado que ele vai daqui até aqui, né? E aqui a gente tem um terminador, aquele terminador RC. Nós temos aqui o esquemático deles. Em cinza mais claro que nós temos os spurs. Os spurs vão ser segmentos que derivam do barramento principal, do trunk, que tem comprimento maior do que 1 metro. E normalmente a gente vai ter essa nomenclatura de spur. Todos eles estão conectados no barramento, através desses conectores aqui, dessas junction boxes. E a gente pode ainda ter essa comunicação aqui com outros equipamentos dentro do mesmo protocolo e também comunicando com aparelhos de conexão com um barramento Fieldbus Foundation HSE, que a gente pode então fazer essa comunicação. Não utilizando mais esse padrão de 2 cabos, mas depois desse aparelho de conexão, utilizando Ethernet, para comunicar com sistemas de mais alto nível. E aqui a gente está comunicando com sistemas de campo, né, sensores e atuadores. Aqui nós vemos a formação de um quadro de dados no formato do Fieldbus Foundation do H1. Então aqui a gente tem a camada, o número da camada relativo ao modelo de referência OSI. Como a gente viu anteriormente, né, a gente tem a camada física, a camada de enlace de dados, a camada superior que nós temos no modelo OSI e uma camada ainda acima, que é de aplicação do usuário, acima do nosso modelo de referência OSI. Então aqui a gente tem informação efetiva que a gente quer enviar. Essa informação ela vai ser acrescida do Fieldbus Message Specification Encoding. A gente tem então a codificação do FMS aqui. E essa mensagem vai para a camada inferior e ela vai receber um tipo e vai ser delimitada aqui dentro, nesse PDU. PDU é Protocol Data Unit. Essa camada vai ser mandada para a camada inferior e isso aqui vai virar um FAS-PDU. Isso aí é Fieldbus Access Sublayer, o pacote dela, né? Então agora a gente vai ter um endereçamento do Data Link Layer aqui, né, da camada de enlace, e também um mecanismo para a gente checar a frequência desses dados, se a gente estiver mandando mais de um frame de informação para compor essa informação lá adiante. Na camada física, essa sim nós estamos mandando sinais de característica elétrica, né? Então a gente vai ter para esse protocolo um preâmbulo, como a gente viu anteriormente, o delimitador de início, o pacote, a unidade de dados do protocolo da camada de enlace, DLL, né? Então, um finalizador de dados. E assim, esse é o formato do quadro que a gente vai ter feito pela camada de enlace, que nós vamos enviar pelo barramento, né? Seja no barramento H1 ou então mesmo mesmo tipo de formato de imagem, ou de formato de pacote, né? De frame, no protocolo HSE. Agora, sobre a camada de enlace do Foundation Fieldbus H1, nós temos um endereçamento único para cada um dos dispositivos que nós temos na nossa rede. E a faixa de endereço ela varia de 0 até 255. Os valores de 0 a 15 são reservados, a gente não pode endereçar qualquer dispositivo com esses valores, porque eles já são reservados. De 16 a 247, a gente vai colocar os dispositivos que são permanentes, a gente vai endereçá-los com esses números. 248 a 251 são dispositivos que não têm endereço permanente. E 252 a 255 são dispositivos temporários, que são tipo esses handhelds aqui, que podem ser usados para a gente capturar informações da rede ou até configurá-la. Aqui a gente tem um handheld de Foundation Fieldbus, que a gente vai poder conectar no nosso barramento, fazer as configurações, capturar algumas informações e depois removê-lo do barramento, sem perigo algum de prejudicar o funcionamento da nossa rede. Como em outros casos, como a gente já verificou quando a gente utiliza o sistema de barramento, o meio é único de transmissão. Então a gente precisa de ter um controle de quem tem a autorização de utilizar o barramento em qual momento. O controle de acesso ao meio, no caso do Fieldbus Foundation, é realizado através de um agendador centralizado, que se chama LAS, é o Link Active Scheduler. O LAS controla o acesso ao barramento, concedendo a permissão de acesso para cada dispositivo de acordo com a rotina pré-definida.
Essa rotina ela pode ser implementada de duas formas. Uma forma cíclica, que é periódica, e uma acíclica, que não necessariamente é periódica. A gente vai ter, então, que alguns dispositivos podem utilizar o barramento mesmo de modo não periódico. As rotinas cíclicas elas são utilizadas para a transferência de dados que são dados regulares, que a gente precisa de transmissão deles de tempos em tempos mesmo. O LAS ele vai possuir, então, uma lista com todos os dispositivos que necessitam de acesso ao barramento para a transmissão cíclica e vai concedendo esse acesso ao meio no intervalo de tempo especificado. Então, ele vai permitir uma janela de tempo para cada um dos usuários cíclicos para que eles transmitam as suas informações. Essa janela de tempo é variável, porque algumas informações são maiores do que outras. Esse tipo de comunicação funciona no modo Publisher-Subscriber. Então, esse nó, de forma cíclica, vai transmitir essa informação para o barramento. Quem for subscriber, né, assinante daquela mensagem, vai capturar aquela mensagem para si e processá-la. Quem não for, vai simplesmente ignorá-la. No caso, algumas rotinas não precisam ser verificadas de tempos em tempos, né, elas são não periódicas. Essas rotinas acíclicas elas vão ser utilizadas em casos especiais, se a gente tiver algum alarme, né, algum mau funcionamento na rede, ou algum tipo de diagnóstico. Essas funcionam no modo cliente-servidor ou no modo de distribuição de relatórios. Então essas vão enviar mensagens específicas para os nós que tiverem acesso, que tiverem necessidade dessas informações. Então aqui nós temos um diagrama do funcionamento do LAS. Aqui a gente tem então vários dispositivos, a gente pode ter nessa rede mais de um dispositivo mestre inclusive, mas a gente tem apenas um dispositivo controlando o LAS, que vai ser quem vai dar acesso ao barramento nessa questão cíclica e acíclica. O acesso cíclico ou agendado vai ocorrer de qual maneira? O LAS ele vai enviar um compel data, vai ser um pacote de dados que vai permitir que cada um dos nós saiba qual é o momento dele enviar a mensagem. Essa mensagem vai ser enviada para todos no padrão Publisher Subscriber, como eu havia dito. Após esse ciclo, nós vamos ter o ciclo não agendado. Aí, esse funcionamento já é diferente. A gente vai ficar um tempo utilizando o Pass Token. Como a gente já havia discutido isso anteriormente no curso, o Pass Token, o token fica livre na rede até que alguém o capture. Quem tem o token capturado tem prioridade para uso do barramento e pode transmitir essa mensagem. Esse tipo de padrão Pass Token é utilizado aqui porque a gente não sabe, num ciclo não agendado, qual dos nós vai precisar utilizar o barramento. Então, para que eles não tentem usar o barramento ao mesmo tempo, eles têm que capturar esse token que fica disponível no barramento para todo mundo e para poder transmitir as suas mensagens de modo não agendado. Então, desse modo, a gente tem parte do ciclo como ciclo agendado, regular, que ocorre de tempos em tempos, e uma janela de tempo que fica disponível para ciclo não agendado. O ciclo agendado utiliza o compel data e o ciclo não agendado a gente utiliza o pass token. A camada de aplicação, que corresponde à sétima camada do modelo de referência OSI, no caso do Fieldbus Foundation H1, ela é dividida em duas subcamadas. Ela tem o Field Access Sublayer, que é responsável pela programação e implementação das rotinas de comunicação e dos serviços, publicador, assinante, né, o Publisher Subscriber, cliente-servidor e distribuição de relatórios. E também tem o FMS, que é o Fieldbus Messaging Specification. Ele vai descrever os serviços de comunicação, o formato de mensagem e o comportamento do protocolo necessário para construir as mensagens para a aplicação que o usuário está fazendo. A FMS, então, ela vai definir um dicionário de objetos, que a gente vai chamar ele de OD, né? Object Dictionary, que contém uma lista completa dos tipos de dados que a gente vai ter, da descrição dos dados e ainda os objetos de comunicação utilizados para cada um deles. Então a gente vai ter os índices, né? O cabeçalho do objeto, a descrição do objeto e a descrição de vários outros objetos dentro desse dicionário de objetos. Aqui a gente tem alguns tipos do serviço do FAS, do Field Bus Access Sublayer. Aqui ele vai definir alguns tipos de VCRs. O que são VCRs? VCR é Virtual Communication Relationship. É como que vai ser a comunicação, o relacionamento de comunicação entre os nossos dispositivos na rede. A gente tem aqui uma de cliente-servidor, uma de distribuição de relatórios e uma de Publisher-Subscriber. Essa aqui, como a gente já havia dito, ela é usada para publicação de dados que são dados regulares. Aqui ele dá como exemplo, né, a transmissão de um process value para um controlador, um bloco de controle PID, que vai estar no console do operador. Então isso aqui, como a gente está fazendo uma atualização
constante de qual que é o estado da nossa planta para um controlador, isso tem que ser feito com dados regulares. Então ele utiliza o padrão Publisher Subscriber, que é quando a gente consegue utilizar o agendamento cíclico dessas informações. A gente sabe de tempos em tempos que vai precisar dessas informações. O tipo de distribuição de relatórios é utilizado para a gente mandar algumas notificações e alguns relatórios de comportamento do nosso barramento. Isso é utilizado de maneira acíclica, assim como quando a gente utiliza o cliente-servidor. Ela vai ser utilizada para algumas mensagens que são acíclicas, que a gente não precisa ficar fazendo a todo momento no barramento. Por exemplo, mudanças de set point, mudanças de modo, ajustes de controlador, de alguma coisa desse tipo, né? E dentre outras funções. Essas funções aqui, elas são diretamente acima da camada de enlace de dados, que vai gerenciar toda a parte de montagem do quadro para a nossa comunicação. Então, no protocolo Foundation Fieldbus, a gente ainda tem uma camada superior, que a gente chama de camada de usuário, que é como se fosse uma oitava camada, que é não presente no modelo de referência OSI. Ela tem 3 tarefas principais. Ela vai fazer o gerenciamento da rede, então ela vai proporcionar acesso a parâmetros de outras camadas, da maneira que seja possível monitorar o desempenho, e gerenciar a comunicação entre as camadas e entre os objetos que trafegam o barramento. Ela também tem o gerenciamento do sistema, que é responsável pelo endereçamento dos dispositivos, sincronismo de aplicações e agendamento da execução dos blocos de funções. A gente também vai ter como responsabilidade dela a descrição de funções e blocos dos dispositivos. Esses blocos, né, são dados manipulados no sistema do Fieldbus Foundation, que vão organizar em blocos essas funções. Às vezes esses blocos servem apenas para catalogar os dados, enquanto em outros casos esses blocos executam alguns algoritmos internamente a eles, né? Essa característica é um grande diferencial do Fieldbus Foundation, uma vez que esse fato possibilita uma plataforma de controle distribuído nos dispositivos, como a gente vai ver num exemplo a seguir. Aqui a gente tem a descrição de alguns blocos possíveis nessa camada do usuário, como esse bloco PID, que ele tem vários tipos de entradas e saídas aqui, com funções pré-determinadas especificamente. A gente pode ter um bloco AI, que é um analog input, entradas analógicas, pode ser entradas discretas, carregamento manual e vários outros tipos de blocos, como PD, PID, são blocos de controle, que a gente vai poder utilizar esses blocos na configuração da nossa rede. O interessante sobre esses blocos é que, na verdade, eles ficam totalmente distribuídos pela nossa rede. A gente pode colocar isso em qualquer um dos dispositivos que aceitem essas funcionalidades. Então aqui a gente tem um exemplo, a gente tem aqui a chegada do cabeamento do Fieldbus e a gente tem 2 aparelhos aqui, a gente tem um transmissor de fluxo e um posicionador. Esse transmissor de fluxo vai pegar a medida de fluxo aqui e esse posicionador vai mudar a posição interna aqui e vai mudar qual que é o fluxo aqui dentro. Então ele tem uma válvula de controle de fluxo aqui. A gente pode controlar o fluxo aqui de 2 maneiras. A gente pode colocar nesse módulozinho aqui apenas um bloco desse tipo AI, que a saída dele vai ser enviada para a rede e ela vai ser, então, adquirida por um controlador PID. E esse controlador PID vai controlar uma saída analógica que vai colocar essa válvula numa posição adequada para controlar, dado as instruções do controlador PID, qual que é o fluxo, né? A gente vai controlar o fluxo desse modo. Então, o que a gente tem? A gente tem um bloquinho do tipo analog input dentro do transmissor de fluxo e 2 bloquinhos, um analog output e um controlador PID dentro desse posicionador. Essa é uma das alternativas que a gente tem para controlar esse fluxo. De maneira, a gente pode ver aqui que ela está bem distribuída, né? Ela não, esse tipo de controle está entre esses 2 dispositivos apenas. O que a gente tem para lá não está fazendo nada a respeito desse tipo de controle. Uma segunda alternativa era fazer o seguinte: a gente vai colocar o analog input, que está pegando essas informações aqui e passando para o controle PID, dentro do próprio transmissor de fluxo. E esse transmissor de fluxo vai mandar essas informações para o posicionador, para a válvula de controle de fluxo. Então, deste modo, eu só mudei a posição do controlador. Agora o controlador está aqui e está pegando as informações de posição e também está pegando e está enviando a informação de posição. Então a gente também tem essa segunda alternativa. Evidentemente, uma é melhor do que a outra, como a gente vai discutir agora. Aqui nós temos então o controlador de fluxo implementado pela opção 1. Então aqui dentro dessa caixinha azul informa que
o nosso controlador PID está junto da nossa saída analógica, que ambos estão no nosso controlador de fluxo, né, no nosso posicionador. E isso aqui está no nosso transmissor de fluxo. Veja que aqui a gente tem uma transmissão de informação e ela tem uma janela de tempo para acontecer. Ela ocorreu nesse tempo, só que ela teria essa folguinha de tempo para ser transmitida, e os outros blocos eles têm um tempo de execução. Esse e esse tempo de execução. O PID e o de posicionamento aqui da saída analógica. Então a gente gastou cerca de 300 milissegundos para fazer essa operação. Veja que o que ocorre aqui é o seguinte: a gente só tem uma interface, a gente só tem um sinal sendo enviado de um bloco para o outro. De modo que eu só tenho perda de comunicação, tempinho de comunicação, nessa aqui. Nos outros, essas operações não têm atraso de comunicação, porque elas estão dentro do mesmo bloco. A gente fala que esse tracinho aqui é um VCR, vai ser um Virtual Communication Relationship. No segundo caso, nós temos dois VCRs. Nós temos esse VCR aqui e esse VCR aqui. Portanto, nós estamos enviando duas mensagens em vez de processar tudo no mesmo bloco. Então, o que a gente tem? A gente tem o envio dessa mensagem e esses dois VCRs vão causar um certo atraso para nós. Olha o que ocorre aqui. A gente tem o A1 e o PID1 dentro do mesmo bloco e eles são transmitidos para o outro bloco. Então, a gente tem essa perdazinha de tempo de comunicação aqui. Então, ocorre que a segunda alternativa ela é um pouquinho mais lenta do que a primeira. Então, colocar o PID junto da válvula de controle de fluxo foi mais eficiente do ponto de vista de tempo de uso de barramento do que o contrário. Como a gente pode ver aqui, um demorou 300 milissegundos, no caso da primeira opção, e o outro demorou um pouquinho a mais, 10% a mais, 330 milissegundos. Agora nós vamos falar um pouco sobre o protocolo Field Bus Foundation do HSE. Esse HSE vem de High Speed Ethernet. Esse protocolo é normalmente utilizado para interconectar segmentos do H1 ou ainda para promover a comunicação entre CLPs ou entre CLPs e supervisórios. Esses utilizam um nível de comunicação superior, então a gente vai utilizar o Ethernet. O normal para esse tipo de protocolo é trabalhar uma taxa de 100 megabits por segundo, mas dependendo do tipo de interface Ethernet que a gente está utilizando, a gente pode chegar até 1 gigabit por segundo. Ele vai suportar todo o escopo da tecnologia Field Bus Foundation presente no H1 também. Para que a gente possa fazer esse tipo de interconexão, a gente vai usar um aparelho de conexão. Então aqui a gente vai ter troncos de barramento H1, né, que vão estar comunicando com os equipamentos de fábrica, de chão de fábrica, sensores e atuadores. E aqui, através desse link device, né, esse aparelho de conexão, a gente vai fazer uma transcrição do padrão H1 para o padrão HSE. E aqui, então, a gente vai poder utilizar vários outros dispositivos que utilizam o padrão Ethernet como camada física. O protocolo Field Bus Foundation HSE ele vai utilizar o padrão I3E802 para suas camadas inferiores. Aqui a gente tem uma comparação entre o modelo de referência OSI, o modelo Foundation H1 e o Foundation HSE. Veja o que nós temos aqui. A camada física do HSE vai utilizar a mesma camada física do Ethernet. Como camada de enlace, ele está utilizando os padrões do Ethernet 802.3, que utiliza o MAC e o LLC. Aqui acima nós temos como endereçamento IP, e o tipo de transmissão que a gente vai ter de rede pode ser tanto TCP ou UDP. Vai faltar algumas camadas aqui para a gente, e ali em cima nós vamos ter o Field Device Access, FDA, ou o HSE System and Network Management. E acima deles, né, aquela camada superior de aplicação dos usuários, que a gente vai ter os blocos de funções e os dicionários de objetos, que a gente vai poder utilizar tanto no H1 quanto no HSE, quando a gente estiver trabalhando com aquelas informações utilizando os linking devices. Este protocolo ele tem rica documentação online, a gente consegue encontrar livros e algumas apostilas na internet com muita facilidade, das quais eu recomendo algum desses links, que a gente tem material em inglês, e esse material em português aqui, que é um tutorial da Smart, que é um fabricante de aparelhos que trabalham com Foundation Field Bus. Recomendo muitíssimo a leitura deste manual. Nós chegamos ao final, então, dessa 7ª aula. Muito obrigado por assistir.